Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Sou Cleiton Basso em mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. E queremos saber sempre, é muito bom saber de qual lugar abençoado do nosso querido Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Conte pra gente, deixe o seu comentário também, sua opinião, seu like, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. O governo Bolsonaro anunciou uma nova modalidade do seu programa habitacional, o Casa Verde Amarela Parcerias, na qual estados e municípios vão entrar com contrapartida de 20% do valor das moradias, que pode incluir o terreno do empreendimento. Em troca, o valor de entrada no imóvel próprio para famílias com renda mensal de até R$4.000 será reduzido ou zerado. 10 estados já aderiram ao Parcerias: Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Roraima, Bahia, Ceará, Pernambuco e Alagoas. As mudanças no programa foram anunciadas durante evento no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, o objetivo é adequar algumas métricas ao cenário atual e, com isso, atrair o mercado da construção civil e imobiliário para novas contratações, além de facilitar a contratação de financiamentos para as famílias. Por ocasião da pandemia, pouca coisa sobrou para o governo federal, a não ser mandar recursos para estados e municípios e também suprir a renda de uma parte considerável da população, que com a política do fique em casa, a economia te vê depois, nós tivemos que socorrê-los para que não passassem por necessidades. E a gente pede a Deus que, logo mais, o nosso Supremo Tribunal Federal não altere o marco temporal. Se isso vier a acontecer, porque é uma pressão externa muito grande, mas o pessoal lá de fora não sabe as consequências disso aí. Hoje o Brasil tem a sua segurança alimentar, mas muitos outros países dependem do que nós produzimos para que eles lá fora tenham a sua segurança alimentar também. Cada 5 pratos de comida consumidos no mundo, 1 vem do Brasil. E se esse novo marco temporal passar a existir, caso o Supremo assim entenda, será um duro golpe no nosso agronegócio, com repercussões internas quase catastróficas, mas também lá para fora. Nós estamos experimentando uma inflação alta nos gêneros alimentícios no mundo todo, fruto da pandemia e fruto também do fique em casa, economia, a gente vê depois. Se o Brasil tiver que demarcar novas reservas indígenas, conforme a previsão do Ministério da Agricultura, o equivalente a mais 14% do território nacional, que seria equivalente aos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. Isso equivale, Onix, uma Alemanha e Espanha juntas. O preço de alimento vai disparar. E não só isso, podemos ter no mundo desabastecimento. Algumas poucas outras atividades no Brasil não pararam. Mas também, naquele nosso decreto de profissões essenciais, incluímos ali, entre tantas outras, no máximo possível, incluímos a construção civil. Decisão que manteve esse setor trabalhando. Obviamente, evitou-se demissões e pudemos continuar fazendo entregas, muitas feitas, com o Pedro da Caixa presente, depois com o João Roma, também com o Rogério Marinho, todas praticamente, fazendo entregas, casa própria. Casa própria realmente não tem preço para quem a recebe. Bem, gente, essa questão de moradia, casa própria, nossa, quantos e quantos milhões de brasileiros ao longo da história viveram a vida toda sonhando e chegaram aos 80, 90 anos de idade, pagando aluguel, porque não conseguiram realizar esse sonho. Vimos no programa anterior, nesse programa atual,
e agora essa parceria, um empenho um pouco maior por parte do governo federal para que isso não aconteça mais. Que o brasileiro realize pelo menos o seu primordial sonho de ter o seu lugar próprio para morar, para viver com sua família. É de cortar o coração, você vê ainda, hoje, muitos velhinhos aí com 70, 80 anos de idade pagando aluguel. É o mais básico da vida de um cidadão em um país tão rico e próspero quanto é o Brasil. Por isso, uma recomendação, é uma dica até. Teremos eleições em 2022, tem essa nova safra, não é, de prefeitos trabalhando nesses próximos 4 anos, e é preciso fazer diferente. Para alcançar novos resultados, você precisa fazer diferente, senão você vai sempre ter o mesmo resultado. Os nossos prefeitos brasileiros precisam usar da criatividade. Nossas cidades, em sua maioria, estão mergulhadas na mesmice há décadas. Antigamente até você via um prefeito mais ousado, usando a inteligência, a criatividade, fazendo coisas diferentes e mudando a realidade, deixando a cidade mais agradável, mais bonita, o interior, enfim. Mas de uns tempos para cá a gente vê todo o administrador muito centrado no feijão com arroz. Talvez pelas dificuldades financeiras, econômicas de cada município, de cada realidade. Mas eu digo diferente. É muito pela falta de criatividade para fazer diferente. Esse caso de habitação, ora, a gente vê, você já viu aquelas casinhas de bonecas? Você já viu? Todas muito bem feitas, elaboradas, enfeitadas. Há uma tendência no exterior, porque não chegou ainda no Brasil, que nosso local de sobrevivência de vida seja menor. Um espaço pequeno, mas extremamente agradável, criativo. É a cama que de dia é cama, de noite você... Aliás, de noite vira cama, de dia é uma mesa, enfim. Como um veículo que transporta um micro-ônibus aí que de repente vira numa casa ambulante. É preciso usar a criatividade. Transformar uma casinha de boneca, por exemplo, em um espaço um pouco maior, mas muito bem feito, pintado, caprichado. Fazer uma pequena vila. Olha, conheci o governador do Paraná, Jaime Lerner. Por alguns foi criticado, mas quem olhou a capacidade desse homem, que fez de Curitiba uma das cidades mais belas do mundo, faltou na história do Brasil um Jaime Lerner em Brasília. Faltou a criatividade, falta ainda a criatividade. Os nossos arquitetos e engenheiros precisam ter uma audiência maior por parte de nossos governantes. Ter autonomia para efetivamente realizar os seus sonhos. E neste caso da habitação também, não é possível que a gente avance sempre na mesma tecla e surgem os velhos mutirões, os prédios, enfim, metrópole de São Paulo para o alto, as cidades pequenas, pequenas casas, sem muita criatividade, enfim. É preciso ousar, fazer diferente, usar criatividade. Senhores municípios, prefeitos, pessoal do departamento aí que cuida da área urbana e também do interior, enfim, ousar, fazer diferente. Criatividade está faltando em nosso país. Maior presença do arquiteto, do engenheiro, enfim, do urbanista. Veja a revolução, por exemplo, nós vamos ver já que o Tarcísio, esse engenheiro, está fazendo na área de infraestrutura nacional. Na conversa com apoiadores na manhã desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro chegou a ficar irritado com um questionamento de um apoiador sobre algo relacionado ao Inmetro. Um caso específico que poderia ser exigido pelo Inmetro aos taxistas, pelo menos foi assim que o apoiador falou meio que duramente. O apoiador questionou o uso de a exigência, não é, de um cabo em táxi. Inclusive eu tenho um papel com o nome dos funcionários do Inmetro que estão nessa pilantragem aí para prejudicar os taxistas. Vai com calma, quero saber se é pilantragem ou não, tá? É a questão
de um cabo que eles querem trocar. Um cabo que existe, Olha só, por um iam outro trocar- cabo que já existe, que é igual. Espera um pouquinho, pessoal, olha só. Olha só a maneira de falar. É igual em casa. Eu posso chegar, meu amor, e resolver o assunto. Quando o cara vem, aí dá problema. Então, com calma. Esse cabo estava na portaria 338. Aí eles mudaram, tiraram isso tudo que o senhor falou e continuou o cabo. Quanto virou custa esse portaria cabo? 204. Quanto custa esse cabo? Aí o fabricante está vendendo a 220, vai sair pro taxista lá na ponta 400, é um cabo. É igual com uma caneta verde, trocar por outra caneta verde. Não é assim. Eu posso te ganhar. Olha só, você está gravando, você quer usar no teu meio. Eu vou resolver esse assunto, mas não Então dessa eu vou forma. tirar pro senhor Não ver que dessa eu não tô forma. gravando. Não vou falar contigo, não. Não dessa forma você está falando comigo. Aqui não é lugar para eu resolver. Se tiver educação, resolve qualquer problema. Mas dessa forma não. Pega meu telefone. Força, fé e esperança. Confiamos em você. Silêncio aí, silêncio um minuto. Gerson. Silêncio um minuto, gente. Ô, Gerson. Alô? Tudo bem? Bom dia. E é o seguinte. Alô, bom dia. Aquela questão dos tacógrafos foi resolvida, tá? A questão do chip da bomba está resolvido. A questão dos taxistas. Queriam trocar os taxistas do Brasil todo. Você revogou aquela portaria. Tem alguma coisa tratando de cabo para táxi agora no momento? Então, pera porque vou botar no Viva Voz aqui, tá ok? Vou botar no Silêncio aí. Viva Voz, vai lá. A portaria do Inmetro que estabelece o novo regulamento metrológico para o taxímetro prevê ainda um cabo que é colocado para fazer a ligação do taxímetro. Mas essa portaria está suspensa enquanto se faz a análise de impacto regulatório para que não tenha impacto para os taxistas. Tá, vamos lá. Tá suspensa a portaria. Tá? Suspensa. Vamos supor que fosse obrigado a comprar. Quanto sairia para o taxista mais ou menos o preço desse cabo na ponta da linha? É por isso que está sendo feita a análise de impacto regulatório, para saber exatamente esse preço, porque em alguns estados, como o Rio de Janeiro, esse preço estava chegando muito elevado, em termos de R$100 e poucos. R$100 e poucos, tá elevado. O cabo mesmo custa, Espera um pouquinho. se não me engano, na fábrica, R$70. Então não são 400, me falaram 400, são R$100 e poucos. Tá ok. Não são 400 que me falaram. Os estão jogando isso, talvez tenha alguns que tenham jogando para 400. Alguns estados. A gente Tá ali. suspendeu Bem, e está fazendo a verificação toda no mercado para poder ter controle dessa situação. então, Gerson, faça favor, Gerson. Quando você tiver uma decisão, antes de qualquer publicação, tu fala comigo sobre a questão do cabo do taxista, ok? Perfeitamente. Tá aqui. Valeu, Gerson. Obrigado, Gerson. Esse é o nosso presidente. O presidente Jair Bolsonaro celebrou o avanço dos pontos de internet para quem precisa. Nas redes sociais ele publicou: o governo do Brasil instalou 14 mil pontos de internet em todo o Brasil por meio do programa Wi-Fi Brasil. Nas cidades onde o programa já funciona, é implementado ponto de inclusão digital e social que assegura a conexão de alta velocidade para quem precisa. São duas modalidades: instalação de antenas e roteadores em escolas, assentamentos rurais, unidades básicas de saúde, comunidades indígenas ou quilombolas e telecentros comunitários. Instalação de antena em praça pública com acesso livre ao público em geral. São todos pontos de acesso à internet que geram velocidades de conexão que variam entre 10 e 20 megabits por segundo. Importante essa notícia. É uma área aí do ministro das Comunicações, Fábio Faria, que é um entusiasta da ideia de transformar a internet em algo sem custo, pelo menos em em milhares de pontos, Brasil afora. E é isso que o presidente Jair Bolsonaro está comemorando também neste momento, esse avanço. Mourão diz que está tudo resolvido com Bolsonaro. O vice se reuniu com o presidente nos últimos dias, fora da agenda, para lavar a roupa suja. Foi o que circulou aí no meio da imprensa, colunistas, comentaristas, enfim. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou, inclusive, ao portal Metrópolis, nesta quarta-feira, dia 15, que se acertou com o presidente Jair Bolsonaro sobre aqueles ruídos dos últimos meses. Está tudo resolvido, tudo tranquilo, afirmou Mourão. E que se reuniu com Bolsonaro nos últimos dias, segundo ele, para lavar a roupa suja, após meses de críticas públicas do presidente ao vice e algumas situações, manifestações de Mourão que causaram ruídos. De 2 semanas para cá, a pacificação entre Bolsonaro e Mourão foi intermediada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.
a pedido do presidente. Inclusive o Ciro, que é considerado o amortecedor do governo, ele procurou Mourão em 31 de agosto para fazer um meio de campo para a conversa. Bem, gente, melhor assim. Sem interesses escondidos, escusos, não há motivo para tensões ou turbulências entre eles. E há quem diga que existe a ideia de que Mourão seria o candidato de Bolsonaro, é o que está em estudo, ao governo do Rio de Janeiro em 2022. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo tem como prioridade a efetivação do Bolsa Família com valor de R$ 300. De acordo com ele, os recursos do programa social serão bancados com recursos advindos do imposto de renda e estarão dentro do teto de gastos do governo federal. A agenda prioridade zero, ou seja, total, é Bolsa Família de R$ 300. O presidente Jair Bolsonaro já disse que é R$ 300 dentro do teto e com responsabilidade fiscal, disse Guedes. Guedes criticou os segmentos empresariais que são contrários à reforma tributária do imposto de renda, sobretudo. Inadvertidamente, e às vezes, o mundo empresarial vai a Brasília e faz um lobby contra o imposto de renda. Ele, na verdade, está inviabilizando o Bolsa Família, disse Guedes. Vai produzir uma reação do governo que é a seguinte: então quer dizer que não tem fonte de receita para a Bolsa Família? Não tem tu? Vai tu mesmo? Então bota aí R$ 500 logo de uma vez e é auxílio emergencial. A pandemia está aí, a pobreza está muito grande, acrescentou Guedes. Essa solução, segundo Guedes, seria, no entanto, um problema tremendo para todo mundo, inclusive para quem vos fala no momento. Eu não estou lá para fazer bagunça, disse Guedes. E vai virar bagunça se não houver uma solução tecnicamente correta, disse o ministro da Economia. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que o governo federal tem procurado investir em melhorias das instalações aeroportuárias a cargo do poder público e simplificar a legislação com o propósito de reduzir os custos da aviação civil e possibilitar que mais brasileiros possam viajar de avião. Partimos do pressuposto de que o brasileiro voa pouco e temos o objetivo de fazer com que o brasileiro voe mais para mais localidades, disse Freitas. Para atingir o objetivo, era preciso melhorar a infraestrutura aeroportuária nacional, diminuir carga regulatória e também os preços dos combustíveis, acrescentou o ministro, garantindo que o governo vem atuando nas 3 frentes. Estamos na iminência de soltar a consulta pública da 7ª rodada de concessões de aeroportos, que vai contemplar 3 blocos. O Bloco Norte, com os aeroportos de Belém e Macapá, o bloco que contempla outros aeroportos do Pará, Mato Grosso do Sul e Congonhas, e um terceiro bloco com aeroportos de Minas Gerais e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, disse Freitas, acrescentando que espera levar a leilão no primeiro semestre de 2022 16 aeroportos hoje administrados pela empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraero. Além de diminuir o fardo regulatório do setor, estamos investindo recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil para estimular a aviação regional, investindo em aeroportos de menor capacidade que alimentarão os aeroportos maiores. Excelente! Excelente! É preciso reconhecer a revolução que esse ministro, Tarcísio de Freitas, tem feito na área de infraestrutura, tentando olhar com uma visão simplificada, o que sempre foi olhado como uma visão burocrática neste país. Te perguntar, você já viajou alguma vez de avião neste país? Minha mãe tem 75 anos, nunca colocou os pés dentro de uma aeronave. Eu, 10, 15 anos talvez, que pude ter a oportunidade de entrar em um avião. Não é vergonha, é a realidade do brasileiro. Se perguntar para nossos espectadores quantos que viajaram de avião até o presente momento, a maioria vai dizer, olha, nunca. Senhores com 70, 80 anos de idade que nem conhecem um avião de perto. Porque é mais um dos assuntos, um grande ponto de interrogação deste país, como o trem. O óbvio foi deixado de lado, um país com dimensões quase que continentais como o Brasil, que só agora está tirando as amarras do setor, facilitando, de alguma forma,
E finalmente estamos vendo as companhias aéreas com alguma possibilidade de operação em aeroportos menores, de cidades de 70, 80 mil habitantes. Por quê? Porque até o presente momento o governo era um empecilho. O governo do estado era um empecilho. O preço e o custo do combustível era um empecilho, com o imposto, ICMS, e ainda é. Taxas absurdas. Inclusive, o governo do Bolsonaro precisa sacudir o governo novamente para lembrar: menos Brasília, mais Brasil. Porque as leis feitas em Brasília, porque o sistema gerenciado a partir de Brasília, tudo isso travou a nação até o presente momento, nesta área do trem, nesta área do avião. Ter que percorrer 500, 1.000 quilômetros em um ônibus desconfortável. E talvez é aí que entra a questão da pandemia, que veio salvar o país ainda de continuar percorrendo tanto. Parabéns ao ministro Tarcísio, que seja mais uma revolução, essa na área de, sobretudo, aeroportos, inclusive, sobretudo, os regionais. Senadores cobraram nesta quarta-feira, dia 15, Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania do Senado, para que marque a sabatina de André Mendonça para ocupar uma vaga na corte. Logo no início da reunião, o senador Álvaro Dias, Podemos Paraná, questionou Alcolumbre e lembrou que a casa tem o dever constitucional de analisar indicações da presidência. Essa manifestação recebeu o apoio de outros parlamentares, como Espiridião Amin, e em resposta, Davi Alcolumbre informou que ainda não há data para a sabatina. Diante desse posicionamento, o senador Alessandro Vieira, Cidadania Sergipe, apresentou então questão de ordem, solicitando um retorno formal sobre um prazo. O ex-advogado-geral da União, André Mendonça, foi indicado à corte em 13 de julho pelo presidente Jair Bolsonaro. A sabatina é a aprovação pela CCJ e a aprovação pela CCJ são requisitos para a análise do indicado no plenário do Senado. Se Alcolumbre não mandar ver, não vai ao plenário. Com a aposentadoria de Marco Aurélio Mello, a corte está com 10 ministros em sua composição e abre espaço para empates em votações. Aliás, não é só o senador aí, o Álvaro Dias, entre outros, questionando. O brasileiro está se perguntando, Davi Alcolumbre, o que é isso? O que há por baixo dessa história? É o prazo mais longo até o momento na história do Brasil para a análise e a liberação de um nome para a corte. O que há por trás disso? Há realmente, claramente, visivelmente, interesses poderosos por trás disso? De repente inviabilizar, cansar, matar no tempo o nome de André Mendonça para colocar... Ora, joga para o plenário. Se há algum conluio, tramóia dentro do Senado, vamos fazer os senadores mostrarem a cara. Ou será que é apenas Davi Alcolumbre que está pensando algo assim? Tá aí, é um grande ponto de interrogação no momento. Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.